Agora vou chamar o professor Alexandre, da Universidade Federal de Santa Catarina, que será o moderador, do próximo painel, o painel de Blue Economy. Boa noite a todos. Olá, Tiago, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Agradecer a participação da Angélica, a participação do Ivan. E a gente, então, vai tratar do painel de Economia Azul. A Universidade, a UFSC está representada com duas startups no evento. Uma delas é a Glow, que trabalha com efluentes, a outra é a BioArt, que criou o primeiro protetor solar vegano do mundo. Então, é muito legal para a gente estar nesse painel, é legal para a gente pontuar que muitas pesquisas estão ocorrendo no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina, ligado ao tema de economia azul. Nós temos um veleiro eco desenvolvido em parceria com instituições do Estado e esse veleiro está correndo o Brasil, coletando dados. Nós temos também a participação com várias entidades nacionais e internacionais no programa Atlantic Eco. Então, é muito legal. Eu acho que a universidade vai poder dar uma contribuição bacana para essas iniciativas que a gente está discutindo no evento. O desafio é coletar dados, que a gente possa minerar, tratar e disponibilizar esses dados para que todo o ecossistema possa se beneficiar disso. Então, obrigado. E vamos começar, então, Angélica, você quer abrir, quer se apresentar rapidamente para que as pessoas possam te conhecer, depois eu passo a palavra para o Ivan, e aí a gente já vai lançar aqui a primeira pergunta, vamos fazendo um bate-bola, pode ser assim? Sim. Bom, sou Angélica, agradeço aí a possibilidade de estar compartilhando com vocês hoje algumas ideias sobre o potencial da economia azul para o Brasil. Para mim uma honra, né? O ano passado eu participei assistindo, então acho muito legal desse ano estar aqui participando, trazendo alguns casos. Eu venho trabalhando com o tema de investimento de impacto desde 2012, e desde então com vários diferentes chapéus, né? Então o chapéu da universidade também, conexão com o CORS da USP e o INSPER, e também com a parte agora do Instituto Climate Smart. O Instituto Climate Smart, a gente já vinha trabalhando ali com uma plataforma, né, realmente de consolidar estudos de caso, mapeamentos relacionados ao que então a gente tinha começado com uma agricultura inteligente para o clima. E a partir do ano passado a gente acabou criando, né, institucionalizando esse think tank, né, esse laboratório de gestão, cujo um dos temas centrais é o da economia circular e azul, e que aí eu conto mais para frente para vocês por quê e o que a gente está vendo debaixo desse guarda-chuva, quais são os negócios que a gente observa debaixo desse guarda-chuva de uma economia circular e azul para o Brasil. Obrigado. A gente vai passar a palavra para o Ivan e peço desculpas aqui ao Flávio, porque o Flávio também está compondo essa mesa junto com a gente. Desculpa, Flávio. Então, seja bem-vindo também. O Ivan fala primeiro, depois a gente já conversa com o Flávio também. Ivan, obrigado aí pela sua participação. Seja bem-vindo. Se apresenta para a gente conhecer um pouco mais do Ivan, as iniciativas que ele está trabalhando, para depois a gente seguir no painel. Sure. Yeah. Thank you very much for inviting me to participate in the panel. Really honored to be here. My name is Ivan Lalovic. I am the founder and CEO of Jibe. Jibe is a startup company that's working on geospatial information about water quality. So we're using satellites, sensors, and combining those data sets to provide information about pollution, both upstream of users and downstream. And water is obviously essential to any human activity on the planet. I personally got involved in this work as an entrepreneur in the water space after 2 decades of working in microelectronics, so making computer chips faster, better, using optical techniques. And what most people don't realize is that half of the money that's spent on purchasing a piece of silicon or a semiconductor device is spent on measurement, so non-value added, non-manufacturing additive components, but really on feedback loops for controlling performance, controlling defects, controlling and making the devices more efficient and scalable. And so really that's what we're doing at Jibe. We're trying to
enable our customers to get feedback on what's going on in the environment, in and around water, and do that in a seamless way where they're really focused on insights, and use those insights into decisions, either operational, management, or risk understanding. So that's really where we are. Again, really happy to be here and look forward to the conversation. Obrigado, Ivan. Flávio, seja bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Obrigado. Meu nome é Flávio, eu sou engenheiro naval e fundador e CEO da Ocean Pact, uma empresa que a gente se considera parte da Blue Economy, né? O tema do painel aqui. A gente começou a empresa em 2008 e abriu capital na B3 esse ano. A gente tem mais de 2.000 funcionários, sendo que 80 e poucos são oceanógrafos ou biólogos marinhos. Então, a gente participa muito de perto aí dessa questão da economia azul, olhando que a gente tem a economia azul atual, né, vamos dizer assim, que é navegação, os portos, o óleo e gás offshore, e tem a economia azul que a gente enxerga para o futuro, né, com todos os desafios aí do aquecimento global, da necessidade de descarbonização da economia, acidificação do mar, e que tem tanta coisa para a gente estudar e conhecer no mar. Então, achei muito bacana o professor Alexandre falando do veleiro da Federal de Santa Catarina, o projeto esteve com a gente tem interesse em apoiar, em participar. Então, conhecer os oceanos faz parte, né, da imensidão de oportunidades que estão aparecendo concretas, né, para a gente ter startups, ter projetos, ter ideias e ter economia girando em torno, né, dos oceanos, que eu acho que é do que se trata aqui. Eu acho que uma coisa importante é a gente usar a economia, vamos dizer, azul velha, para ser o financiador da economia azul nova. Então, as tecnologias que permitiram a exploração de óleo e gás em águas profundas de 3.000 metros, com robôs submarinos atuando lá embaixo, atuando em um monte de sensores, válvulas, medições de corrente, modelos, previsões. Então, a gente acha que tem uma infinidade de oportunidades, né, nas energias renováveis. Né? Claro, a eólica offshore já é uma realidade no mundo inteiro e está começando a ser no Brasil. Mas a gente tem a energia das marés, tem a energia das correntes, das ondas, da diferença de temperatura entre as águas profundas e as águas superficiais, né, quando elas são quentes em cima e sempre são geladas embaixo. Então, tem muita coisa para fazer. Tem a correção também, tem as oportunidades na recuperação de ambientes e despoluição, né? A gente tem aqui no Rio, eu estou no Rio, né, a Baía de Guanabara, com tanto plástico, metal pesado no fundo, esgoto chegando, temos que monitorar, pensar como limpar isso. Então, acho que oportunidade para startups, para empresas, empreendedores na economia azul não vão faltar. E no planejamento disso tudo, né? Como é a divisão espacial, onde é que vai ter aquacultura offshore, onde é que vai ter eólica, onde é que vão tirar a energia da corrente, onde é que vai ter turismo. Então, acho que a gente está num ambiente muito bacana e num momento muito oportuno da gente estar desenvolvendo isso. Mas obrigado aí, estou aqui para o debate. Legal, Flávio. A gente junto com a coordenação, elaborou um conjunto de perguntas aqui para a gente ir lançando. E toda vez que a gente fala nesse universo de economia azul, em meio ambiente, sustentabilidade, a gente sempre tem um leque muito grande de oportunidades, opções. Mas, ultimamente, tem sido muito usado negócios de alto impacto. Vocês já deram alguns exemplos aqui, mas o que caracteriza um negócio de alto impacto numa economia azul? Para aqueles que estão nos acompanhando possam falar, bom, balizei, definimos aqui um conceito para a gente poder derivar. Na opinião de vocês, o que seria esse negócio de alto impacto? Tá, eu posso começar comentando aqui? Bom, eu não sou um especialista aí na terminologia e vou falar minha opinião aqui, depois vocês podem ficar à vontade para me bater se eu falar besteira, tá?
eu acho que tem muitas oportunidades de negócio de alto impacto, depende do tipo de impacto, né? Então, voltando, por exemplo, da Baía de Guanabara, que a gente estava falando, a gente despoluía a Baía de Guanabara, devolvendo para o uso, né, do lazer e do turismo sustentável e do lazer das comunidades, né, que estão aqui no entorno da Baía de Guanabara, eu acho que seria de um impacto gigante, né? Você poder ter natação, remo, não estou dizendo esportes caros nem nada disso, no entorno inteiro da Bahia, o que vai se desenvolver de restaurante, de opção de turismo no lugar mesmo, se a gente parar de jogar esgoto e de aprender a tirar o plástico e aprender a preservar, a replantar os manguezais, o que gera de pesca, né? O extrativismo, né? Os catadores de caranguejo poderem voltar a ter um produto confiável no mercado, porque sabe que são catados numa área livre de poluição, de metais pesados e tudo mais, os mexilhões. Então, eu acho que tem muitos negócios de impacto, vamos dizer, social. E tem os negócios de impacto que vão ser necessários para a descarbonização da navegação. Então, aí projetos como a Vale tem projeto de botar vela nos navios mineraleiros, né, que transportam o minério dela, diminuindo a carga de carbono naquele minério. Né? Tem projetos ainda no finzinho, vamos dizer, da economia do combustível fóssil, finzinho, que eu sei que a gente acha que ainda vai durar, sei lá, 15 anos, 20 anos, mas eles já estão preocupados em diminuir o conteúdo de carbono do petróleo produzido, eletrificando plataformas de produção. Isso tem um efeito em cadeia muito grande, né? Porque aquele petróleo tem um conteúdo aí de carbono menor. Então, eu consideraria um projeto de alto impacto também. Mas ficam aí meus palpites. Obrigado. Provocação, né, Flávio? Vamos lá, Angélica ou o Ivan querem complementar, querem dar algum exemplo diferente? Eu poderia sim, eu venho trabalhando com esse tema de investimento de impacto já há 10 anos, e o que a gente vê no Instituto sobre o impacto da economia azul, né, ele está, podemos olhar desde várias perspectivas, né? A primeira tem a ver, se a gente olha da nova economia azul, né, todo esse tema de resíduo plástico que acaba parando no mar. Né? Então, o resíduo plástico acaba parando no mar, claro, em primeiro lugar, é um problema para a saúde. Então, sim, se tratando esse plástico que vai parar no mar, isso reduz o potencial aí de impacto na saúde, principalmente quando a gente está olhando todo o tema de microplástico, né? Já se estima aí que a gente come o equivalente a um cartão de crédito em plástico por semana, né? Então, qual é o impacto futuro que isso vai ter na saúde das pessoas? Esse é um. Segundo, tem a ver com biodiversidade, né? Então, a partir do momento que se tem um mundo azul bem conservado ou restaurado, isso mantém a biodiversidade, isso mantém os berçários de coral, que também tem um impacto direto com biodiversidade. Um outro elemento também de impacto que tem começado a se discutir bastante é o do carbono azul. Né? Então, os manguezais preservados têm lá uma geração, consegue consolidar muito mais carbono, então ele tem um impacto muito maior em termos de ser considerado, né, como reservas, né, de carbono não emitido. Esse é um tema que, aliás, eu acho que quem deveria estar mais interessado no carbono azul deveria ser as empresas da velha economia azul, né, para compensar realmente os impactos que aconteceram já aí ao longo do caminho. Esse é um outro impacto, o tema todo de carbono azul. Áreas costeiras também, toda a questão de resíduo, ela acaba impactando na economia daquela área costeira. Ela acaba impactando na produção de proteína animal, né? Vamos dizer aí dos pescados também, que vem da economia azul. Então, eu vejo aí, e claro, né, a gente também sempre coloca o tema todo que tem a ver com quando a gente também inclui aí o ser humano na discussão, né? Que como que está sendo tratada a questão toda de inclusão de gênero, de empoderamento de mulheres que estão aí em várias clusters, né? Em várias cadeias relacionadas à economia azul. Ela está na cadeia da hotelaria, ela está na cadeia da pesca, ela está na cadeia de até trazer soluções para o uso desse plástico que já está aí disposto de forma incorreta. Então, assim, desculpa, eu me empolguei, mas acho que, né, juntando as duas coisas aí tem vários potenciais impactos
e que, uma vez tratados de uma forma proativa, eles devem ser considerados como um bônus. E, por outro lado, quando ignorados, eles devem ser considerados como uma externalidade negativa, né, que a gente sempre fala que é um risco, né, quando a gente traz todo esse tema do plástico que está aí flutuando nos rios, nos manguezais, nas palafitas, nas praias, e 80% vem realmente da atividade em terra, que isso é um risco, isso é um risco, no mínimo, um risco de imagem para as empresas, né? Porque uma coisa que a gente sempre comenta no Instituto é que essas embalagens aí dispostas, elas têm nome e sobrenome, né? Então, claramente, você tem ali o pote de alguma coisa, né? Uma embalagem de uma outra, e que tem lá o nome do produto, a marca da empresa. Então, por mais que fique sempre essa discussão de quem é a responsabilidade dessa embalagem, desse plástico que está lá flutuando, é da empresa originadora, é do consumidor, é do serviço de limpeza, ok, isso é uma coisa que precisa ser estudado, mas, de toda forma, o impacto, em termos de impacto de custo reputacional, acaba sendo para quem tem lá o seu nome disposto nesse lixo, né? Vamos dizer assim, né? O waste fica sempre muito mais bonito, né? Mas, assim, nesse waste, nesse plástico aí, nessas embalagens todas descartadas aí incorretamente. Obrigado, Angélica. O Ivan gostaria de complementar, Ivan, ou dar a sua visão sobre negócios de alto impacto aí na economia azul? Thanks. Yeah, so interesting question on impact. I totally agree with Flavio. Initially, I mean, impact is such a loaded word. The things that come to my mind is we were trying to raise money earlier this year, and we were in conversations with a number of impact investors. And their view, in my mind, is very limited of what impact means. And for our company, certainly we enable our customers to do the things much more efficiently. We can save them trips to sample water and costs associated with sampling exercises, sampling plans, collecting the data. We do that by many orders of magnitude, like millions of times more, because we have data from satellite imagery. But in the end, what we do is really not try to save our customers money or CO2 emissions in their operations. What we enable is for them to get an understanding of how much impact their work is doing. So we're fundamentally an impact enabler. We're not necessarily a company that's going to have huge impact on CO2 emissions. And I think it's really important to understand kind of the end effect of your actions. And in the end, we raise money from traditional VCs that are focused on data, IoT, and machine learning. But our fundamental premise is that what we enable is for our customers to understand the impact of their work, whether it's a private sector food and beverage company, understanding what their risk exposure is, trying to minimize that risk by doing some environmental good along the way. But also, as those kind of projects are implemented, we have the ability to show that there are actions which are yielding positive environmental outcomes, which will then stimulate more investment and more investors to come on board to fund those activities which are showing environmental benefits. And to us, that's really the key in terms of getting progress environmentally. So trying to get sustainable and resilient, both ecosystems or cities or coastal areas is focusing on what actions are working, enabling to get feedback loops so that more investments can come and scale up the kind of actions that are happening. So from my perspective, being an impact enabler is much more impactful than focusing on how can I be carbon neutral, or what are some of the smaller impacts that you can have as a small startup, especially. Obrigado, Ivan. É muito legal a gente fazer essa discussão, trazer a questão do impacto, porque a gente está num universo onde muita gente quer empreender, muitas startups querem inovar e querem atuar nesse mercado. A partir das palavras do Ivan, quer dizer, caracterizar fortemente o que é impacto para a sua proposta, para a sua empresa, para aquela inovação que você está trazendo, é fundamental para mostrar valor e poder captar mais recursos, né? Eu acho que esse que é o diferencial. A gente está falando aqui de startups
que por trás tem, a gente chama de hard innovation aqui na nossa universidade, ou seja, por trás tem muito conhecimento envolvido, né? Não é uma simples questão de oportunidade, identificar uma oportunidade e sair para explorar. Tem muito conhecimento de base envolvido e são projetos que requer cérebro, requer pessoas, requer investimentos. Falando em investimentos, tivemos recentemente aí a COP26, né? E, de maneira geral, as pessoas não identificaram muito avanço, muito progresso naquilo que se esperava, principalmente na criação de fundos para investimento, da velha para a nova economia. Como é que vocês veem o futuro agora, falando aí para quem nos acompanha em termos de investimentos, para que as pessoas possam colocar as suas startups, as suas ideias diante desse cenário de impacto que vocês trouxeram? Qual é a perspectiva? O que pode ser feito, né, em termos... A gente tem aí, tanto em termos de governo, ou em termos de fundos de investimento, de empresas, por onde vocês veem que será o caminho agora para a gente seguir, explorar essa economia azul e gerar negócios de alto impacto? De uma certa forma, o pessoal já está me cobrando o tempo aqui, a gente já caminha nesse sentido aqui para o segundo momento, e depois, então, eu passo a palavra para vocês fazerem o fechamento, ok? Mas vamos nessa linha agora dos investimentos, que tem muita gente assistindo a gente que quer saber, ok, gostei, entendi o que é alto impacto, qual será o caminho diante do cenário que a gente tem atual? Alguém quer começar? Bom, eu posso começar, vou falar bem Só fiz pergunta boa hoje, né? Hoje só fiz pergunta assim, leve. Não, Alexandre, eu acho que os investimentos, nesse ponto eu concordo com a Angélica totalmente. Eu acho que uma boa fonte, no nosso caso, é um exemplo, né? Eu sei que tem muitas soluções, muitos exemplos. No Brasil, eu acho que um financiador das novas tecnologias, que a gente vai olhar para o oceano de amanhã, tem que ser o poluidor, vamos dizer assim, de hoje. É a velha economia, porque é quem gira dinheiro. Então, meus clientes hoje é a indústria de óleo e gás. E com ela, eu adquiro dados, eu conheço os oceanos, não fazemos o que o Ivan faz de monitorar esse tipo de dados, mas a gente monitora os mares, as correntes, a temperatura, a salinidade, um monte de dados que servem para tantas outras coisas, né? A gente mede plâncton, mede pesca, mede sedimento. Isso exigências do órgão ambiental para a indústria de petróleo e nos permite aprender a fazer um monte de coisas. Isso é um exemplo, né? A questão do plástico, a gente tem iniciativas dos fabricantes, né, da matéria-prima do plástico para estudar o plástico no mar, como não jogar, como recolher, como introduzir a questão da economia circular no plástico. É claro que empresas como as que tem o nome escrito, né, como as que tem o nome plantado lá na embalagem que vai aparecer boiando, sujando as praias, também tem essa preocupação. E em muitos lugares do mundo, essa questão da economia circular nas garrafas PET já funciona. Aqui não está funcionando ainda. Funciona na latinha de alumínio, porque ela é mais ou menos auto-incentivada pelo valor intrínseco que está no próprio alumínio da lata. Então, ela funciona meio que sozinha. Os mecanismos para os plásticos têm que ser criados e desenvolvidos. Eu acho que o nosso país não... Claro que eu acho que a universidade tem que ser financiada, tem que ter projetos, tem que ter o nascedouro das startups, tem as aceleradoras, as incubadoras, os investidores de capital de risco, os impact investors, né, investidores em projetos de impacto existem, então aí tem que ser procurados, mas para as empresas se tornarem rentáveis num primeiro momento, eu acho que elas têm que buscar o cliente do mercado, da economia real, que queira pagar pelos produtos e serviços que ela vai começar a oferecer, e às vezes isso está na velha Blue Economy, mas muitas vezes pode estar na novíssima, né? No carbono, alguém que esteja... Hoje falou-se aqui num painel anterior, né? No hidrogênio, na amônia, para ser o combustível dos navios, no hidrogênio verde, gerado com energia eólica ou qualquer outra renovável, que vai ser transformado em amônia, vai ser o combustível de um navio. Então, tudo isso são caminhos para descarbonização, e a busca pelo investimento, eu acho que é diversa. Infelizmente, no Brasil, a indústria de capital de risco e de impact investment é nova, mas acho que deve crescer seguindo o caminho
que a gente não tem outro, né? A gente sabe que se não seguir por esse caminho, a gente vai se dar mal todo mundo junto. Flávio, deixa eu te provocar aqui, talvez o Ivan possa trazer essas experiências da onde ele está atuando, mas, por exemplo, na área de energia, foi criado o Fundo da ANEEL, e isso fomentou uma série de desenvolvimento de projetos, de pesquisa, e agora está chegando nas startups, está alavancando. Na parte de telecomunicações também. Eu acho que seria um caminho, estou já provocando a Angélica, o Ivan também, para trazer a experiência, a Angélica também, as experiências dela, um fundo de economia azul, a partir da Tríplice LCI pelo governo, seria o canal. Já estou me pedindo para fechar, mas já para o fechamento e o close remarks, eu gostaria de ouvir a Angélica, o Flávio e o Ivan rapidamente para a gente fechar aqui. Então, vamos lá, o que vocês acham? Um fundo desse ajudaria? Posso começar? Acho que assim, o que a gente tem visto é que você tem, né, toda aquela análise de em que momento aquele negócio está, né, e que tipo de capital que ele precisa. E a pergunta que a gente também sempre coloca é: precisa desse capital agora? E em troca do quê? Né, porque a gente até está com um artigo que a gente vai publicar que tem a ver com justamente essa troca de early stage, né, empreendedores early stage, geralmente sentados nas universidades e centros de pesquisa, e investidores, e como fica toda essa relação com o direito sobre aquela ideia, né? O direito da tecnologia, né? Então, você depende do recurso para poder crescer, mas quem cresce quer compensar o risco, né? Quem põe o capital e fala, ok, mas o direito sobre a tecnologia é meu. Mas, nossa, eu vou dar o meu direito da tecnologia em troca do dinheiro, mas se não tiver o dinheiro eu não consigo crescer. Então, assim, existe aí eu acho que é muito importante, a gente sempre coloca muito dentro desse ciclo de vida do negócio, né, em que fase que ele está, qual o risco dele, qual o potencial que outra saída ele tem. Né? Eu acho que por isso que quando a gente fala de um fundo geralmente tem um custo de manutenção do fundo. Né? Então, por isso, geralmente, ele procura negócios já mais em growth stage, já está em crescimento, né? Porque ele já tem um volume maior de recurso que ele põe, ele já está com a tecnologia testada, ele tem uma demanda maior de recurso, de retorno. Mas quando a gente olha ali o começo, é uma coisa que a gente olha muito, que é isso que você também comentou, Alexandre, que são essas novas tecnologias nascentes nos centros de pesquisa. Então, assim, qual é o melhor tipo de capital para eles? E como compor isso, né? Então, por isso que eu acho que assim tem que olhar muito em que fase do ciclo de vida que está e quais são, né, as expectativas trocas para fazer isso acontecer, né? E aonde é que com isso, com base nisso, pode ou deve se bater na porta. A gente sempre traz muito também o tema de filantropia estratégica, né? Muitas vezes você pode sim pegar um capital que você tem que retornar, mas que está dentro dessa perspectiva de porque alguém acredita que aquilo pode alavancar e está nessa perspectiva que geralmente para os first movers tem interesse e que acho que cabe melhor dentro até da perspectiva aí dos centros de pesquisa. Obrigado, Angélica. Ivan, passa a palavra para você, você já comenta e a gente já vai fechando aqui, porque a galera já está pedindo para eu dar sequência. Sure. Yeah. Just very quickly to address your question, I believe that fund structures that are not directly driven by the direct bottom line, I think, are more suited to project finance and implementation of different kinds of solutions. Looking at a portfolio of different solutions that could be applied to drive certain outcomes for funding businesses like startups. I think the fundamental question is the market big enough, and can that team deliver to growth and or a sustainable business over time? And that's really hard to couple in and complicate with additional impact expectations early on. So one thing that I'm particularly excited about is working with companies in the food and beverage sector, for example, so large multinationals, where we can both have a customer, and then the customer can use our technology approach to essentially validate that they can de-risk their supply chain, they can de-risk their operations. It's much more effective, I believe, to have private companies take the ownership of addressing acute environmental risks,
then although government regulation certainly plays a role, but in the US, that's not proven to be a very strong lever. But I believe that companies, as they experience risks firsthand, both to their direct operations as well as their supply chain, will start, and I'm seeing that already, they are starting to invest in solutions to have a sustainable business because it is in their business interests. It just is not decoupled from that. Obrigado, Ivan. Obrigado, Flávio. Obrigado, Angélica. Eu acho que a gente abordou duas linhas de trabalho. Uma era caracterizar e dar exemplos do que seriam negócios de alto impacto dentro da economia azul e as oportunidades de financiamento, que é o que a gente precisa para botar as ideias em prática. Flávio, muito obrigado, prazer conhecê-lo. A universidade é parceira, precisando só chamar, acha no LinkedIn e a gente já bota em contato lá com os pesquisadores lá do barco. Angélica, prazer, e no Florianópolis estamos à disposição. Ivan, prazer conhecê-lo também, estamos à disposição. Devolvo a palavra para o Tiago e agradeço a oportunidade mais uma vez, Tiago.